A continuação das funções orgânicas vai ser o tópico que a gente vai abordar na nossa aula de hoje. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar para vocês inúmeras funções orgânicas e hoje nós vamos apresentar mais 3 grupos funcionais: os anidridos, os cloretos de ácidos e os ácidos sulfônicos. Estas funções orgânicas elas são oriundas de outras funções. E para que a gente possa se situar nesse contexto, nós iremos apresentar para vocês as suas características, as suas propriedades e as suas nomenclaturas, da mesma formatação das funções orgânicas que nós estudamos anteriormente. Para começo de conversa, nós iremos abordar os anidridos. Vanks, o que seria anidrido? Quando a gente falar na palavra anidrido, amigos, você vai fazer o seguinte, preste atenção. Imagine uma função ácido carboxílico. Junte 2 moléculas de ácidos carboxílicos e dela retire uma molécula de água. Anidrido, portanto, se eu estou falando de retirar a molécula de água, uma palavra tem que surgir na sua mente: desidratar. Então, o que seria o anidrido de ácido? Veja a estrutura que eu mostrei aqui para vocês. Vocês conseguem visualizar? Vamos lembrar o que é um ácido carboxílico? O ácido carboxílico é carbonila ligado com hidroxila. Então, isso aqui é um ácido, tá vendo? O ácido 1, juntando-se com o ácido 2. Eu estou colocando 2 ácidos aqui para você, ó. Tá vendo? Ó? Carbonila com hidrogênio, carbonila com hidroxila, carbonila com hidroxila. Quando eu junto 2 ácidos carboxílicos e deles retiro uma molécula de água, aqui, ó, eu vou tirar essa hidroxila mais esse hidrogênio. Quando eu retirar uma molécula de água de 2 ácidos, eu vou montar o quê? Eu vou montar um anidrido. Ah, entendi. Olha o exemplo aqui. Ácido acético. Esse ácido acético, o nome usual, isso aqui é o ácido etanóico. Quantos carbonos tem aqui? 2. Então, você vai juntar aqui, ó, 2 ácidos etanóicos. Ácido etanóico. O ácido etanóico também é conhecido como ácido acético. Isso aqui é o vinagre, moçada. Você juntou 2 moléculas do ácido acético, você vai formar quem? Depois que você tirar uma molécula de água, o que você vai fazer? Ó? Você elimina um hidrogênio, daqui outro hidrogênio e um oxigênio. Eliminou a água. Sobrou essa estrutura toda aqui, ó. Ah, Vanks, ficam 2 moléculas numa só. Fica. Como é que vai ser o nome disso? Anidrido acético. Ah, entendi. Então, se eu podia também chamar isso aqui de quê? Anidrido etanóico. Anidrido etanóico. Essa aqui seria a nomenclatura oficial. E o acético, a nomenclatura oficial. Então, aqui, por exemplo, olha, o outro exemplo aqui, ó, 1, 2, 3. Está vendo aqui? Ácido propanoico. Juntei 2 moléculas de ácido propanoico. Tirei uma hidroxila, uma molécula de água. O que é que sobrou? Essa estrutura grande, que parece uma estrutura dupla, isso aqui vai ser quem? O anidrido propanoico. Então, quando eu falar em anidrido de ácido, obtido de 2 moléculas de ácidos que se juntam e delas nós tiramos uma molécula de água. A palavra-chave é desidratação. A nomenclatura usual, você pode trocar, por exemplo, ó, acético, a gente coloca o quê? Etanóico a gente coloca acético. Propanóico você pode colocar propiônico e por aí vai. Quando você olhar para a estrutura dos ácidos e verificar que juntaram-se 2 moléculas e tiramos dela uma molécula de água, anidrido. Quais são as propriedades dos anidridos? Eu vou sempre fazer as propriedades em 5 elementos de um só grupo. Todas, em todas as funções. Eu vou falar do ponto de fusão e ebulição, estado de agregação, densidade, solubilidade e onde eu aplico. Sempre. Quando falar em propriedades das funções, são essas 5. Vamos lá. Primeira delas, ponto de fusão e ebulição. Vamos lembrar o que é ponto de fusão? Passagem sólido-líquido. Ebulição, líquido-vapor. Com relação aos pontos de fusão e ebulição, os anidridos têm ponto de fusão e ebulição mais baixos do que o dos álcools e dos ácidos. Então, ponto de fusão e ebulição, baixo. Pontos de fusão e ebulição dos anidridos é um ponto de fusão e ebulição baixo. Significa o quê? Que ele vai passar do sólido do líquido com temperaturas baixas, passar do líquido para o vapor também. Fase de agregação. O que seria fase de agregação? Quando eu falar em fase de agregação, jovenzinho, eu estou querendo me referir aos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, os anidridos, eles são encontrados no estado sólido, também pode ser encontrado no estado líquido. Terceira propriedade, densidade. São mais densos do que a água. O que significa ser mais denso do que a água? São literalmente mais pesados. Se você, por exemplo, colocasse água e anidrido num comparativo,
Quem teria maior peso seria quem? Seria o anidrido. Por quê? Porque ele é mais denso. Lembra o que é densidade? Só para a gente lembrar. Densidade é a relação de massa dividido por volume. Vanks, o material denso, ele é pesado e ocupa pouco volume? Isso. Lembra do chumbo, né? O chumbo ele tem grande massa e pequeno volume, ele tem grande densidade. Solubilidade. Quando eu falar em solubilidade, eu estou me referindo a quê? A capacidade de você dissolver. Eles são pouco solúveis em água. Pouco solúveis em água. Porém, são solúveis em solventes orgânicos. Vanks, o que seriam esses solventes orgânicos? Solventes orgânicos seriam, por exemplo, o álcool, o éter. Onde é que a gente aplica os anidridos de ácidos? Fabricação de fibras têxteis, fabricação de filmes fotográficos, resinas, corantes, etc. Então, recapitulando as funções ou propriedades do anidrido de ácido. Baixo ponto de fusão e ebulição, pode ser encontrado no estado sólido ou líquido, é mais denso do que a água, ele é pouco solúvel em água, mas ele é bom solúvel em solventes orgânicos, e a gente pode utilizar na fabricação de fibras, na fabricação de filmes fotográficos e na composição de resinas. Essa foi a primeira função oxigenada de hoje. Vamos para a próxima. Cloretos de ácido. Vanks, o que é que seria um cloreto? Bom, olha, pensa comigo pelo nome. Palavra cloreto vai lembrar quem? Bom, a palavra cloreto vai me lembrar do cloro. Isso. Qual é o símbolo do cloro? Cl. O que é um cloreto? É muito fácil. Primeiro eu quero que você olhe para cá. O que é esse bem aqui? Vanks, isso aqui é um ácido carboxílico. Isso aqui é um ácido carboxílico, porque tem carbonila e hidroxila. Sabe o que é um cloreto? Tu vai pegar a hidroxila, presta atenção, tá aqui o ácido, tá vendo, ó? Tu vai pegar essa hidroxila, tu vai tirar ela daqui, ó. Ela vai sumir, vou apagar. E no lugar dela tu vai colocar o cloro. Pronto. Só isso, Vanks, só isso. Você tem um cloreto de ácido quando retira a hidroxila do ácido e nela coloca quem? Um cloro. Ai, que legal. Olha só aqui, ó, o desenho. Carbonila, a hidroxila vai sair daqui, entrou quem no lugar dela? Entrou no lugar dela o cloro. Sabe o que acontece com essa hidroxila? Bem aqui, ela vai servir, amigos, para formar outra função orgânica. Ela vai formar o álcool. Ela vai formar álcool. Como assim, Vanks? Porque o álcool é muito fácil de fazer, né? Ó. O álcool é o quê? O álcool é carbono saturado ligado à hidroxila. Você vai pegar essa hidroxila e vai formar álcoois posteriormente. Mas eu não estou preocupado com álcool aqui não, que nós já estudamos os álcoois. Eu quero te mostrar o cloreto. Bom, eu já sei como é que eu vou identificar o cloreto. Por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é um cloreto de ácido. Por quê, Vanks? Por quê? Porque aqui, ó, se eu tivesse OH, era o ácido etanóico. Eu tirei a hidroxila, coloquei o cloro. Vanks, como é que a gente faz a nomenclatura? Muito fácil, presta atenção. Você vai escrever cloreto de, conte os carbonos, tem 2, et. Ligação entre eles, simples, an. E aqui você vai acrescentar ila. Daqui vai ser etanoíla. Pronto. Só isso, Vanks, só. Cloreto de etanoíla. Isso aqui é o nome oficial. Quando a gente quer o nome usual, os que tem 2 carbonos, a gente usa acético, acetila, etc. Tá? O nome oficial, cloreto de etanoíla. Se fosse o nome usual, cloreto de acetila. Dá outro exemplo, Vanks, claro. Vou tirar esse mocinho daqui, ó. Pronto, vai ficar assim. Isso aqui vai ser o quê? Presta atenção, olha como é fácil. Quantos carbonos tem aí? 1. 1 é o quê? Met. Metano, acrescenta o que na frente? Ila. Esse moço aqui é a nomenclatura oficial. Se você quiser a nomenclatura usual, você chama cloreto de formila. Muito fácil. Cloretos de ácidos, eu tiro a hidroxila, coloco um cloro. Quando eu faço isso, a nomenclatura eu escrevo cloreto de e coloco o nome do composto com ila no final. Onde é que eu encontro os cloretos de ácido, o que é que eu aplico, como é que é o seu ponto de fusão e ebulição, como é que é o seu estado de agregação. Iremos ver daqui a pouquinho. Olha a nomenclatura usual aqui. Quantos carbonos tem aqui, moçada? Quantos carbonos? Você está vendo que bem aqui tem um? Tem, Vanks, aqui tem outro. Ah, entendi. Olha aqui, ó. Sai hidroxila, entra quem? Entra o cloro. Sai hidroxila, entra o cloro. Maravilha. Então não tem dúvida. Aqui vai ficar como? Cloreto de etanoíla, cloreto de propila, cloreto de butanoíla, etc. Propriedades dos cloretos de ácidos. Vamos ver as propriedades que eu acabei de comentar contigo. Eu esqueci de colocar aqui a... Não, tá certo. Vamos lá.
as propriedades dos cloretos. Veja ver se eu deixei alguma coisa para trás. Me dê só um instante. Ponto de fusão e ebulição. Vamos lá no ponto de fusão e ebulição. Com relação ao ponto de fusão e ebulição, eles são baixos, tá? Ponto de fusão e ebulição, baixos, mas ele tem uma característica. Quando você aumenta a massa, você pode aumentar o ponto de fusão e ebulição. Estados físicos dos cloretos. Quem for pequeno é líquido, quem for maior é sólido. Olha que interessante, fase de agregação. Os pequenos são líquidos, os cloretos de ácido mais longos, ou seja, de mais massa, são sólidos. Densidade, eles são mais densos do que a água. Eles lembram também a função anterior. Sim. Solubilidade, do mesmo jeito. Eles são pouco solúveis em água, porém, na presença dos solventes orgânicos, eles são mais solúveis. Como, por exemplo, o álcool. Colocou lá na presença do álcool, ele é mais solvente, ele é mais solúvel. Ficou faltando citar aqui para você onde é que ele pode ser utilizado, a aplicação dele ou utilização, como queiram chamar. Os cloretos de ácido são utilizados na síntese de compostos orgânicos. Próxima função, terceira e última função de hoje, os ácidos sulfônicos. Você deve estar percebendo que tudo que a gente está trabalhando aqui é em função de quem? É tudo em função do ácido carboxílico. Ácido sulfônico vai ser aquele que eu encontre o trióxido de enxofre e o hidrogênio numa só composição. Não entendi, Vanx. O que é trióxido de enxofre? SO3. Acrescente aqui na frente o H. Pronto. Se você encontrar uma estrutura orgânica que tenha SO3H, isso aqui você está diante de quem? De um ácido sulfônico. O Vanx, ele entra no lugar de quem? Ele entra no lugar de um hidrogênio. Você pega a hidroxila, você tem lá uma hidroxila, tá? Está ligado um composto com hidroxila. Você tira esse hidrogênio daqui e no lugar dele coloca quem? SO3H. Então, os ácidos sulfônicos são os compostos orgânicos onde eu encontro grupo sulfônico. Grupo sulfônico quem é, Vanx? Grupo sulfônico é o SO3H. Então, olha aqui, olhei para uma estrutura, apareceu o SO3H, já sei, é um ácido sulfônico. Vanx, e o nome dele é difícil? Não. Você vai escrever o nome do carboneto, hidrocarboneto, por exemplo, metano, etano, butano, propano, e na frente escreve sulfônico. Pode colocar com um S ou 2, todos os dois estão certos. Olha para cá. Veja aqui, você está conseguindo ver o SO3H aqui? Essa estrutura que eu estou circulando é o S, o O 3 vezes e o H. Isso aqui é um ácido sulfônico. Ele pode aparecer assim na molécula ou pode aparecer assim, ó. Quantos carbonos tem aqui? Tem um. Então, um é metano, não é? Metano, isso. Metano o quê? Metano sulfônico. Pronto. Esse aqui, obviamente, não esqueça da palavra ácido no começo. Esse aqui tem quantos carbonos? Tem 2. Ácido, 2 é o quê? Etano, depois eu escrevo o quê? Sulfônico. Então, ácido sulfônico é muito fácil. Você vai retirar o hidrogênio e vai colocar o grupo sulfônico. Quem é o grupo sulfônico? SO3H. Só isso, Vanx? Somente isso. Bem, quais são as propriedades? Vamos pegar 5 propriedades aqui. Ponto de fusão e ebulição. Os ácidos sulfônicos, vamos lembrar quem são? Aqueles que apresentam SO3H, o grupo sulfônico. Eles têm um ponto de ebulição muito elevado. Fase de agregação, qual é o estado físico? Eles são sólidos cristalinos. Densidade, mais denso que a água. Até agora, eu encontrei todas as propriedades referentes aos grupos funcionais apresentados, tudo com densidade maior do que a água, perceberam? Solubilidade, muito fáceis de dissolverem na água, são muito solúveis na água. Onde é que eu encontro a aplicação desse composto SO3H? Você vai encontrar a composição ou a utilização dos ácidos sulfônicos, principalmente na preparação de detergentes e na fabricação de determinados medicamentos. Bom, isso posto, nós já temos condições de efetuarmos as resoluções da sua apostila da atividade de sala. Aqui ele começa na questão de número 1, trazendo uma questão que ele diz assim: industrialmente, o anidrido acético, você lembra a função anidrido? Anidrido a gente faz o quê? O anidrido acético, o anidrido a gente junta 2 estruturas de ácidos e retira uma molécula de água, lembra? Pois é. Industrialmente, o anidrido acético é obtido pela reação entre composto 1 e composto 2, conforme equacionado na reação a seguir. Quais são os nomes oficiais dos 2 compostos? Isso aqui é um carbono? Isso aqui é um carbono. Então, você tem 2? Tem. Então, esse primeiro aqui, 2 é ético, que vai ser o etanoato
etanoato de... Quem é que está aqui? Na é o quê? Sódio. Pronto. E o segundo, o que é que ele quer que você faça? Aqui eu tenho o quê? Lembra dos cloretos? Pois é. O que é que você fez aqui? Vanx, eu substituí a hidroxila pelo cloro. O que é que eu vou fazer aqui? Você vai escrever cloreto de... Deixa eu dar uma olhada nesse composto, que eu acho que eu escrevi faltando alguma coisa. Me dê só um instante para eu dar uma olhada na estrutura original do composto, que eu posso ter escrito aqui na nossa resolução de exercícios, faltando algum composto, que eu acho que eu esqueci um carbono aqui. Me dê só um momento aqui, que eu vou procurar aqui na minha apostila, e realmente eu tenho razão. Aqui na frente dessa composição, eu tenho CH3, tá? Por gentileza, verifiquem que eu esqueci na hora de escrever o composto. Como é que você soube isso? Porque eu tenho 2 lá do outro lado. Ó, tá vendo aqui? Ó, tenho 2 aqui, ó. Não posso deixar diferente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Com 2 vai ficar o quê? Cloreto de etanoíla. Etanoíla. Esta retificação que eu fiz tem na sua apostila, porque na hora da digitação aqui para montar a sua aula, eu esqueci de colocar o CH3 aqui na frente. Então, lá nas alternativas, aquela que tem etanoato de sódio e cloreto de etanoíla seria a letra B. Você iria marcar na questão de número 1. Já na questão de número 2, ele nos dá aqui 5 itens para a gente analisar e também nos dá 4 compostos. Bom, sobre os compostos a seguir, o que é que a gente pode fazer? Ele diz assim, composto 1, 2, 3 e 4. Aí ele começa aqui com 1. Vamos ler aqui, ó. Pertencem às funções anidrido de ácido. Bom, o que é que a gente tem bem aqui? Você vai ter que lembrar das funções que você estudou. Quando a gente estuda carbonila com oxigênio, isso aqui é um éster. Ah, lembrei. É o éster. Sim, isso aqui é um éster. A segunda que você tem aqui, o que é que você tem bem aqui, ó? O que é que a gente tem aqui? Isso aqui tem C-O com CO, isso aqui é o anidrido. Por quê? Anidrido é quando eu tenho 2 ácidos, isso aqui aconteceu isso, ó, 2 ácidos, ó, 2 ácidos que você tirou o quê? Você tirou uma molécula de água. O que é que a gente tem no terceiro? Aqui você tem simplesmente um oxigênio e 2 carbonos. Você lembra que função é essa? Oxigênio e carbonos na estrutura de uma carbonila, assim, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma acetona. E o último, aquele que tem SO3H, ácido sulfônico. Bom, já deixa isso aqui anotadinho, por quê? Porque ele vai querer que a gente analise as alternativas. 1. Pertencem respectivamente às funções anidrido de ácido, éster, eta e ácido. Está errado. Qual é a sequência? Éster, anidrido, cetona e ácido. Então isso aqui é falso. Item de número 2. Os compostos 1 e 2 são denominados etanoato. Quantos você tem aqui? Tem 2. E aqui tem 2. Como é que a gente faz a nomenclatura dos ésteres? A nomenclatura dos ésteres, a gente escreve o ato no primeiro grupo e ila no segundo. Então aqui vai ser etanoato de etila? Sim, etanoato de etila. O primeiro, etanoato de etila. Vanx, e o segundo, como é que a gente faz? A gente escreve anidrido e conta quantos carbonos tem. Como você montou esse anidrido com dois ácidos etanóicos, porque você tem um grupo com 2 carbonos, aqui, ó, o que é que você vai fazer? Você vai chamar isso aqui de anidrido etanóico. Também poderia chamar de anidrido acético. Então, esse item 1 é falso e esse 2 é verdadeiro. Vamos para o 3. Os compostos 3 e 4 são denominados, respectivamente, de metóxipropano e ácido metasulfônico. Lembre-se que a nomenclatura da cetona, ó, cetona, a gente só faz o quê? Escreve ona no final. Então, ali nós temos o que aqui? Quantos carbonos tem ali? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 é but. Então, esse aqui é o butanona. E o 4 seria quem? Ácido. Quantos carbonos tem? Tem 2. Etano sulfônico. Veja se isso bateu. Tem butanona e ácido etano sulfônico aí? Não. Está todos 2 errado. Ele colocou metoxipropano. Essa nomenclatura metoxipropano não é da cetona. A cetona é só escrever ona no final.
Vanks, eu preciso lembrar dos grupos funcionais estudados anteriormente, né? Sim, funções orgânicas, os autores normalmente eles colocam nas questões funções orgânicas das mais variadas. Ele não vai ficar de forma muito pontual ou específica numa cobrança. Ele cobra de forma muito geral. Ele não vai te dar brecha para trabalhar uma função numa questão. Olha só quantas nós já vimos numa só aqui. Item 4. O que diz o item 4? Pertence às funções éster, certo. Anidrido, certo. Cetona, certo. Ácido sulfônico, também. Beleza, item 4 está certo. 5. Os compostos 3 e 4 são denominados de... Bom, o 3, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a propanona. Existe a maneira também de escrever a propanona, etil, metil, cetona. Pode ser assim? Pode. E qual o outro? Ácido etano sulfônico. Acabei de fazer ele aqui, não vou escrever de novo, não. O ácido etano sulfônico, acabei de fazer aqui no item 3. Então, isso aqui também seria verdadeiro. Eu tenho aqui como verdade o item 2, 4 e 5. 2, 4 e 5 seria a letra D de dado. Na questão de número 3, ele traz aqui para nós um composto, né? Ele tem aqui, deixa eu ver se eu escrevi direitinho, CH3, CO, dupla O, C dupla O, CH3. Beleza. Lembre-se, amigos, que cada pontinho desse aqui é um carbono, tá? Cada camaradinha desse aqui é um carbono, e aqui nas extremidades a gente tem o quê? Esse pontinho bem aqui é o CH3, ó. Não esqueça disso, porque às vezes a gente vai conferir os compostos e acha que é um composto que não tem nada a ver e deixa de contar elementos. Você, quando olha para uma estrutura como essa, que você vê duas carbonilas, a primeira coisa que você tem que lembrar, isso aqui deve ter sido o quê? Olha aqui o que eu vou fazer para você lembrar. Um ácido carboxílico juntou-se com outro ácido carboxílico, e deles você retirou uma molécula de água, por isso que deu isso aqui. Como é o nome dessa função? A função orgânica que você junta dois ácidos carboxílicos, retira uma molécula de água, é a função anidrido. Então, com isso aqui, dá uma olhadinha aqui nas alternativas. Presta atenção como a gente pode fazer por eliminação. Letra A diz que é éter, cetona, éster. Tu já eliminava 3, ó. Mesmo que tu não soubesse a resposta, no processo seletivo, a sua possibilidade de acertar sem conhecer, somente marcando, é 20%. Você conseguiu eliminar parcialmente em função de algum conhecimento adquirido, a sua oportunidade aqui mudou de 20% para 50%. Até para chutar, Mariazinha, você tem que usar de raciocínio lógico, até isso. Bom, e como é que vai ser o nome deste moço aqui? Bom, ele quer o nome oficial, então vamos fazer aqui. Quantos carbonos tem? Qual tipo de estrutura que você tinha? Aqui é o anidrido, aqui era o ácido etanóico, porque tem 2, né? Ácido etanóico. Então, anidrido vai ser o quê? Anidrido etanóico. Se fosse o nome usual, era anidrido acético, mas ele está pedindo oficial, então aqui vai ser o quê? Ó, isso aqui está certo, ó. Anidrido acético seria o nome usual, mas eu estou procurando aqui o nome oficial. O oficial é o quê? Etanóico. Vou marcar a letra E na questão de número 3. Já na questão de número 4, ele pede para você fazer outra coisa. Ele pediu foi para a gente construir compostos. Tá vendo aí? Quais são as nomenclaturas? Bom, primeira coisa, benzeno, bem aqui. Que é isso? É o núcleo. Então, eu ia fazer isso, ó. Núcleo benzênico. Beleza? Seria interessante que você numerasse esse povo. Como é que eu faço a numeração? Do jeito que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podia ter começado lá de cima com 1? Não tem problema. O que é que você tem aqui? Sulfônico. O que é sulfônico? Grupo SO3H. 3-metil. O que é que significa 3-metil? É que no 3 tu tem CH3. 3-metil benzeno sulfônico. O que é que seria o benzeno sulfônico? Benzeno sulfônico, eu vou colocar o número 1 aqui, é o núcleo benzênico ligado a quem? SO3H. Pronto, essa seria a estrutura nossa. Qual é a segunda? Anidrido propanóico. Anidrido é quando eu junto 2 ácidos, certo? Prop tem 3 carbonos. Então, o que é que você faria para construir este moço? Bom, o anidrido propanóico eu vou fazer assim, ó. São 3, tá? Aí aqui, no terceiro, carbonila. Oxigênio, porque você tirou a molécula de água. Carbonila de novo. E mais
2 carbonos aqui para o lado, porque vai ficar anidrido propanóico, é igual para os dois lados, ó. Você poderia colocar também aqui, no lugar desses tracinhos, você poderia escrever CH3, tá? Não teria problema. Letra C, o que é que ele pediu? Cloreto de formila. Formila é o MET, um carbono só. Então, o que é que seria isso aqui? Isso aqui seria assim, amigos, ó. Tá vendo? Você ia ter esse carbono. Aqui seria o ácido metanóico, certo? Tá. O que é que a gente faz com os cloretos? A gente tira a hidroxila e coloca quem? Antes a gente coloca o cloro. Pronto. Se você quiser fazer mais bonitinho, colocar um hidrogênio aqui na frente, fique à vontade. Fica desse jeito aqui. Você também poderia escrever assim, ó. Você poderia colocar hidrogênio, carbonila, cloro. Isso aqui e isso é a mesma coisa. Qual o próximo? Ele colocou aqui outra função cloreto de ácido, né? Ele colocou aqui, ó, 2-dimetilcloreto de benzoíla. Pessoal, falou em benzeno, já vai desenhando quem? Vanks, falou em benzeno, eu já desenho o núcleo benzênico. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que você numera? Eu preciso numerar, moçada, para saber onde é que estão as estruturas. Ó, 2,3-dimetil. 2,3-dimetil, tu vai colocar, eu vou apagar um pouquinho aqui, ó. Tu vai colocar tanto no 2 como no 3, quem? O CH3, ó. Não é o 2,3-dimetil? Tá. O que é que tem mais? Cloreto de benzoíla. O que é o cloreto? Quando eu falo em cloreto, eu peguei o ácido carboxílico, lembra comigo, Mariazinha? Eu peguei o ácido carboxílico, tirei a hidroxila e coloquei quem no lugar dela? Coloquei o cloro. Então, bem aqui vai estar quem? Essa estrutura que eu acabei de citar. Ó. Pronto. Está feito o seu composto. Se você não quiser escrever assim, você poderia também representar isso assim, ó. C, a duplazinha para cima com o cloro aqui. Não tem problema. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? E qual é o último item? O último item da letra E, ácido perclorobenzeno. De novo aparece a palavra benzeno. Já faz aqui, ó. O núcleo. Vante, a numeração. Eu gosto de fazer a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas se você não quiser fazer assim, ó, eu comecei aqui do 1, não foi? Vante, eu queria que você começasse lá de cima. Não tem problema. Numeração, se você colocar numeração diferente da minha, mas marcar conforme que foi pedido, não tem problema. Se você fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem problema? Nenhum problema. Não tem nenhum problema. O que é que ele pediu para a gente escrever aqui? Ácido perclorobenzeno sulfônico. Bom, aqui, o que é que a gente tem? Quando a gente usa essa letrinha P, porque ele está querendo que a gente lembre disso, ó, orto, meta e para. Orto é quando as estruturas estão vizinhas, meta quando está separado por um carbono e para por 2. Então, o que é que acontece? Para estar separado por 2, tu vai trabalhar aqui em cima e aqui embaixo. Olha que interessante, pessoal. Benzeno sulfônico, o que é que tu vai fazer? Clorobenzeno sulfônico, de um lado tu vai ter quem? Cloro. E do outro lado, SO3H. Então, eu vou fazer assim, ó, presta atenção. Eu vou puxar um tracinho para cá, que significa o quê? A valência, tá? Eu estou tirando o 1 e o 4 para ficar mais fácil da gente enxergar. Aqui eu vou colocar SO3H, o 1. E aqui no 4 eu vou colocar o cloro. Pronto, está feito o composto. Vanks quer dizer, então, que para eu montar o Pzinho é para lembrar do para. Isso, ó, orto, meta e para. Orto seriam vizinhos, os carbonos das ramificações ou dos grupos funcionais. Meta separado por um carbono e para separado por 2. Questão de número 5, ele diz assim, denomine os compostos a seguir. Ele quer o nome desse povo. Que função é essa? Vanks aqui é um ácido sulfônico. É, exatamente. Como é que a gente vai fazer o nome dele? Muito fácil. A gente vai escrever ácido. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. 4. Butano. Como o SO3H não está no primeiro carbono, eu vou numerar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, porque ele chega mais rápido, né? 2, aí você escreve sulfônico. Ácido butano 2 sulfônico. Você consegue visualizar que isso aqui foram 2 ácidos carboxílicos que foram unidos e tirados uma molécula de água? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um anidrido. Nossa, Vanks, eu tô craque. Claro que tá. E quando a gente trabalha com isso aqui, a gente está trabalhando com núcleo benzênico. Isso aqui é o benzeno. Então, como é que vai ficar o nome dessa estrutura aqui? Anidrido benzoico. Só isso, Vanks? Só. Porque no anidrido,
as estruturas se repetem. Você não pega 2 radicais? Lembre-se, você pega 2 ácidos, tira uma molécula de água e deixa todo mundo junto. Isso aqui tem a presença de um cloro. Você tirou a hidroxila. Lembra que função é essa? Cloreto. Ah, rapaz, eu estou craque em química orgânica. Claro que tá. O cloreto, você pega a hidroxila e no lugar dela coloca quem? Coloca o cloro. Como é que vai ficar o nome aqui? Cloreto de... Aqui você escreveria metanoíla, etanoíla, propanoíla. Só que aqui você tem quem? Você tem o benzeno, né? Cadeia aromática. Então você vai escrever o quê? Cloreto de benzoíla. Pronto. Vamos lá no outro, lá no letra D. De novo tem um cloreto, não tem? Só que assim, veja se você... É isso que eu quero que você enxergue. Você tem a estrutura 2 vezes. Veja, tá aqui e aqui, tá vendo? Ó? Ah, entendi. Normalmente, isso aqui fosse uma hidroxila, eu vou fazer aqui para você lembrar comigo. 1, 2, 3 carbonos. Isso aqui seria o ácido propanodioico. Ácido propanodioico. Por quê? Porque você apresentou 2 grupos funcionais. O que é que ele fez? Ele não tirou a hidroxila e colocou o cloro? Virou um cloreto. Foi. O que é que vai ser o nome? Aqui seria normalmente ácido propanodioico. Então aqui vai ficar como? Propano. O que é que a gente vai fazer? No lugar de dioico, você vai fazer o quê? Dioíla. Porque a nomenclatura envolvendo quem? Envolvendo os cloretos. Opa, apareceu o SO3H aqui. Isso aqui é um ácido sulfônico. Ah, entendi. O que é que eu vou fazer, Vanks? É só olhar. Se você encontrou o SO3H, é ácido sulfônico. Você percebe que, como na letra D, você tem o ácido sulfônico em 2 apresentações, aparece 2 vezes? É. Então, o que é que você vai fazer? Esse moço aqui é o benzeno, né? Núcleo benzênico, a cadeia aromática. Então, vai ficar assim, ó. Ácido, benzeno. Normalmente, o que é que a gente escreveria aqui? A gente escreveria benzeno sulfônico, não era? Só que você não tem 2? Tem. Você tem que numerar. 1, 2, 3. Ácido benzeno, tracinho, 1, 3. Em vez de escrever sulfônico, você vai escrever disulfônico. Por quê? Porque tem 2. Então, aqui, ó, letra A, ácido butano 2 sulfônico. Letra B, anidrido benzoico. C, cloreto de benzoíla. D, ácido propano dioíla. O que é que eu escrevi ali? Dioíla. Coloquei, foi diolia. Deixa eu arrumar, desculpe. Dioíla. Troquei o I com L. E a letra E, ácido benzeno, 1,3 disulfônico. Beleza? Bom, eu quero que você procure dentro dessa nossa aula, do capítulo de número 13, em casa, efetuar a resolução das tarefas propostas. Se nós tivermos tempo hábil para resolvê-las durante as nossas aulas, iremos fazer. Caso contrário, confira seus gabaritos no nosso portal. Lá todas as resoluções estão à sua disposição. Estou aqui para tirar suas dúvidas, pergunte o que você quiser.